Vamos a uma explicação sobre funções em programação. Existem as funções da matemática e os conceitos são parecidos, né? Então eu passo um valor para uma determinada função e ela me devolve um resultado. Bem, de um modo mais geral, deixa eu colocar isso aqui. A primeira definição que eu encontrei aqui, usando o Google, foi que... E quebrou aqui, vamos ajeitar. Então, assim, ó. Uma função é um bloco de código que executa uma operação. Opcionalmente, uma função pode definir parâmetros de entrada que permitem que os chamadores passem argumentos para a função. Uma função também pode retornar um valor como saída. Então, vou dar alguns exemplos aqui de funções e explicar um pouquinho melhor isso. Posso cancelar isso aqui, deixar para cá. Então tá, vamos dizer que eu quisesse fazer uma conta bastante simples. Eu quero calcular a raiz quadrada de x. Então eu vou declarar uma variável aqui chamada resultado da raiz de um número. E vou escrever assim, math.sqrt de 25. Então esta foi uma função que nós utilizamos bastante, que é sqrt, que é square root, né, ou seja, raiz quadrada de 25. E agora eu tenho que printar esse resultado aqui, console.log, resultado de um número, da raiz de um número. Se eu executar isso aqui, eu vou ter como resposta o número 5, ou seja, eu estou passando como parâmetro de entrada para a função sqrt o número 25, e esta função está fazendo a conta, tudo isso faz a conta, retorno o valor 5 que é armazenado nesta variável, que é printada na sequência. Posso até colocar aqui assim, ó, o resultado é igual, eu vou executar novamente, ó, o resultado é 5. Então, ele pega um argumento de entrada, ou um parâmetro de entrada, passa para a função e devolve o resultado. Só que, para ficar um pouco mais claro, agora eu quero criar a minha função sqrt, ou melhor, eu quero criar uma função chamada calcule a raiz quadrada. Esta minha função vai receber como parâmetro uma variável. No caso, vou chamar essa variável de x. E aí, eu vou fazer aqui a conta para calcular a raiz quadrada. Como que é essa conta? Bom, matematicando um pouquinho, vou criar uma variável r de resultado, que vai fazer assim. Vai pegar o x, qual x? O x que foi passado aqui, vai elevar esse x a meio. Então, um número elevado a meio é igual à raiz quadrada de um número. E agora eu vou retornar r, que é o meu resultado. Ou seja, vou passar um valor, ele vai fazer uma conta e vai me retornar o resultado. Então, eu recriei a minha sqrt. Né? Essa aqui já está pronta, alguém deixou pronto. Mas agora eu estou fazendo a minha função. Vamos fazer um teste aqui, ó. Console.log. Minha função para calcular a raiz. E vou até colocar isso na linha de baixo. Console.log. Calcule a raiz quadrada. Calcule a raiz quadrada de que número? Vou colocar aqui de 25 também. Então, o meu parâmetro de entrada de dados para a função é o 25. Este 25, ele será atribuído para esse x, que é uma variável x, e daí, a partir daqui, x está valendo 25. Então, ele vai fazer 25 elevado a meio e vai retornar o resultado para mim. Vamos testar se isso funciona. Bem, este resultado é 5 usando sqrt, e este 5 que apareceu aqui é usando a minha função. Ou seja, eu estou passando um parâmetro para a minha função chamada calcule a raiz quadrada. Este 25 vai ser atribuído para o x, vai fazer as continhas e vai me retornar um resultado. Deixe-me pensar. Outra maneira de usar seria se eu tivesse uma outra variável aqui. Por exemplo, let y, que recebe 36. Agora eu vou passar como parâmetro para a minha função calcule a raiz quadrada a variável y. O que vai acontecer? Y é igual a 36. Então, é como se eu pusesse o 36 aqui. Esse 36
ele vai ser atribuído para esta variável x, vai calcular a raiz quadrada de 36 e vai retornar o resultado. Executando 6. Então, esse é o modo mais básico. Eu gosto de pensar que uma função é um programa completo de computador. Ele tem entrada de dados, que são os parâmetros de entrada, ele tem processamento e ele tem saída, ou seja, ele retorna um valor. Vou fazer mais uma função aqui. Agora, function Pitágoras. E para isso, eu vou passar os valores de b e c. Então, lembrando que a fórmula de Pitágoras é a igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui. Então, eu recebo, meus argumentos de entrada, ou os meus parâmetros de entrada são b e c. E faço a conta. De que modo? Vamos colocar aqui que a hipotenusa, então let hipotenusa é igual a math.sqrt de b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, estou usando a fórmula de Pitágoras e aí eu vou fazer um return h. Ou seja, eu vou receber os valores b e c como parâmetros de entrada, vou fazer as continhas e vou retornar um valor. Agora vamos ver se isso funciona. Pitágoras, console.log. Eu vou chamar a função diretamente aqui dentro. Então, o valor a hipotenusa é igual mais... Agora eu vou chamar a função aqui dentro do console.log. O nome é Pitágoras. Bem, se eu passar o valor 3 e passar o valor 4 para essa função, dentro dos parênteses, como argumentos de entrada ou parâmetros de entrada, estou passando o 3 e o 4. A ordem aqui é importante. O 3 vai ser atribuído para a variável b. O 4 vai ser atribuído para a variável c. Ele vai fazer as contas e vai me devolver o resultado. Então, passando o 3 e o 4, ele faz as contas e neste local aqui, sai o resultado. Vai imprimir, então, a hipotenusa é e o resultado dessa função aqui. Executando, a hipotenusa é 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 com 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Se eu passar outros números, por exemplo, 6 e 8, ele vai fazer as contas e vai dar 10 o resultado. A hipotenusa é 10. Se eu colocar números diferentes aqui, por exemplo, 3, vai dar um resultado quebradinho ali, né? Um número real como resposta. Olha só, aí deu um número real como resposta. E assim eu vou compondo, né, todas as funções que eu precisar para resolver os problemas. Se eu vou calcular várias vezes a função Pitágoras ou fazer várias vezes a conta de Pitágoras, eu crio uma função e toda vez que eu precisar, eu vou chamar. Do mesmo modo que eu fiz aqui, eu poderia estar passando os argumentos através de outras variáveis. Coisas como, sei lá, b recebe 6, C recebe 8. E aqui eu vou estar passando os parâmetros B e C. Apesar da coincidência de nomes, né, de variáveis, essas variáveis aqui são criadas quando a função é executada. Então, assim, eu criei variáveis B e C. Quando eu chegar neste ponto de execução, B, que é igual a 6, ou seja, 6 vai ser atribuído para esta outra variável B. E 8 vai ser atribuído para esta variável C. Vai fazer as contas e vai me devolver os resultados. Executando, continua fazendo a conta do mesmo modo. Então, muitas vezes, esses nomes de variáveis, eles coincidem, né, com o que eu estou usando. No entanto, eu só tenho que me lembrar de manter a ordem, porque se eu fizer assim para essa aqui, não vai dar diferença, né? Mas se eu passar C e B invertido, o variável C, está valendo 8, vai ser atribuído para a variável B da função, e vai fazer as contas. E o número 6, que é B, vai ser atribuído para a variável C, vai fazer as contas e vai devolver. Neste caso, a ordem não faz diferença, mas dependendo da conta que está sendo feita, isso faz toda a diferença. Vamos só olhar se vai dar o mesmo resultado, né? Para tirar a prova dos 9, mas sim, dá o mesmo resultado.
E algo que é bastante comum é eu não criar, né? Eu não preciso criar essa variável h. Eu posso fazer direto aqui, ó, return o resultado. E aí eu economizo uma variável dentro da função. Então, faça a conta e o resultado dessa conta já vai ser retornado. E vai funcionar do mesmo modo. Bem, esta é uma explicação bastante básica sobre o uso de funções e passagem de parâmetros, né? Então, eu passo essas variáveis para a função como uma entrada de dados ou parâmetros de entrada de dados. Ela usa esses dados para fazer o processamento que tiver e devolve, retorna um determinado resultado. A gente costuma falar retorna no nome da função, porque aqui, ó, eu passei os valores e no lugar disto tudo vai sair a resposta. Então, vai imprimir a hipotenusa E e a resposta que essa função aqui me retornar. E é isso.